Neste exemplo, pessoal, vocês podem até dizer, professor, está igual ao primeiro exercício. Beleza, pode até ser que esteja, mas a gente vai dar uma trabalhada melhor nesse exemplo, principalmente na questão de você determinar a direção, como também na questão da transmissibilidade, ok? Porque se eu for, por exemplo, utilizar a lei dos cossenos para esse exemplo, alguém vai ter a dificuldade de identificar o ângulo entre os dois vetores, ok? É por isso que a gente vai tentar introduzir nesse exercício o princípio da transmissibilidade, ok? Isso é só uma questão bem básica que a gente não pode deixar passar, ok? Então, nesse caso, esse exercício tem o seguinte enunciado: dois elementos estruturais A e B, que são essas duas cantoneiras, são parafusados a um suporte, como mostra a figura. Sabendo que ambos os elementos estão em compressão e que a força é de 10 kN no elemento A, ou seja, nessa cantoneira, e de 15 kN no elemento B, que é essa outra cantoneira, determine, usando trigonometria, a intensidade, a direção e o sentido da resultante das forças aplicadas, ok? Eu queria que ela fosse de outro jeito, mas não é. Então vai ser igual praticamente o que do exercício passado, mas vocês vão ter alguma compreensão. Porque, por exemplo, para eu trabalhar com a lei do cosseno, eu preciso saber o ângulo entre eles. Aí muita gente vai confundir aqui, pessoal, com relação a esse vetor, com relação a esse vetor. Mas perceba que eu posso pegar esse vetor aqui, que está atuando em B, que tem intensidade 15, e transportar ele por sobre sua linha de ação, até essa aqui que eu vou trabalhar como sendo a origem, que é a interseção das duas linhas de ação, ou seja, a concorrência. Ok? Então, na representação, eu posso colocar esse vetor aqui, ó, que ele tem 15 kN e faz um ângulo com esse eixo aqui de quanto, pessoal? De 20. Perceba que isso aqui vai ser oposto pelo vértice do 20 aqui, ó, tá vendo, ó? Esse ângulo aqui é 20, então como é oposto pelo vértice, esse aqui também vai ser 20, ok? Da mesma forma, esse vetor, que eu posso transportar ele por sobre a linha de ação, né? E ele vai vir para cá, ó, tá vendo, ó? Que é um vetor de 10 kN. E esse ângulo aqui vai ser quanto? 40, ok? Mas aí, pessoal, você fica questionando, mas rapaz, será que a resultante vai ser para cá ou vai ser para lá, ok? Então, pessoal, a gente vai trabalhar com essa questão da direção desse vetor resultante, beleza? Se eu uso a lei dos cossenos, é fácil eu achar a intensidade desse vetor resultante, porque eu sei que o vetor resultante ao quadrado vai ser igual ao primeiro vetor ao quadrado mais o segundo vetor, segunda intensidade do vetor ao quadrado, mais duas vezes a intensidade do primeiro, vezes a intensidade do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então vocês já percebem que o cosseno aqui, pessoal, é quanto? É 60, ok? Então quando eu substituo o A como sendo 15 e o B como sendo 10, esse R ao quadrado vai ser igual a quanto? 15 ao quadrado, ok? Mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 15, vezes 10, vezes o cosseno de 60. Quando você substitui os valores, vocês irão encontrar como a resultante ao quadrado o valor de 475 kN ao quadrado. Ou seja, quando eu tiro a raiz, né, a minha intensidade, quando você utiliza a calculadora, vai dar 21,7945 kN. Então, este é a resultante do somatório desses dois vetores. Beleza, pessoal? A intensidade, ou seja, de 21,7945. Agora vamos à questão
da direção, ou seja, esse ângulo alfa, ok, pessoal? A gente vai fazer da mesma forma, mas você fica avisando, professor, eu tenho dúvida se esse ângulo alfa ele vai ser a resultante para cá ou resultante para cá. Quando você faz isso graficamente, como é o enunciado deste exercício, ou seja, na prancheta, vocês podem até também, pessoal, usar o AutoCAD, ele dá a resposta perfeita, ok? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula no AutoCAD e mandar para vocês, e vocês vão perceber que vai dar a mesma resposta. No AutoCAD é uma forma gráfica praticamente, porque o AutoCAD é um programa de desenho. Então ele pode, você pode fazer um equivalente a você trabalhar na prancheta com os esquadros, com o escalímetro, com o transferidor, com o compasso, entenderam, pessoal? Com as ferramentas dos apetrechos de desenho. Então neste caso, pessoal, se eu vou determinar o alfa, isso aqui vai ser igual aqui, ó, arco, tangente, né? Vamos trabalhar da mesma forma com o tangente. Perceba, se eu quero saber a resultante, né, da projeção em X, eu sei que vai ser meu cateto oposto, ok? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou tratar um como sendo positivo e o outro como sendo o que, pessoal? Negativo. Então, isso aqui são os catetos opostos. Sendo que eu não sei se esses valores, essas diferenças vai dar positivo ou se vai dar negativo. Aí onde está o X da questão. Se você encontrar negativo, pessoal, significa dizer que o ângulo está no sentido contrário, ok? Porque quando você diz um ângulo de 30 graus, pessoal, faça um ângulo de 30 graus. Aí você vai perguntar, se ele falou 30 graus, é mais 30 graus. Então eu estou aqui, eu vou girar no sentido anti-horário de quanto? De 30 graus. Então esse é meu ângulo de 30 graus. Quando eu giro no sentido horário, ele é positivo. Mas se um cabo é esperto dizer, gire de um ângulo de menos 30 graus. Aí você vai pensar, menos 30 graus? Se 30 graus é no sentido anti-horário, menos 30 graus vai ser no sentido horário. Então o ângulo de menos 30 graus vai ser esse giro aqui, ó. É tanto que essa mesma notação que o AutoCAD ou vários exemplos que vocês vão trabalhar mais na frente, que horário é negativo e anti-horário é positivo. Então esse ângulo aqui é também de 30 graus, mas ele é negativo. É porque a gente não é acostumado a dizer de onde começa o ângulo e termina. Então a notação correta é essa aqui, ó. Você coloca a setinha para onde está indo, tá entendendo? Quando você for trabalhar com ângulo em forma de giração. Então aqui, pessoal, fica fácil você perceber, é só você admitir, esse aqui vai ser positivo, esse aqui vai ser negativo. Se essa diferença de positivo, significa dizer, ok, seu ângulo está com um ângulo girando no sentido horário, ok? Como você está fazendo em relação a esse eixo, então gira. Se der negativo, é porque você está girando no sentido horário, ok? Então vamos lá. Se eu quero saber a projeção o cateto oposto desse alfa, né, que é o ângulo da resultante, vamos lá. Cateto oposto, aí eu vou pegar as projeções, a diferença de projeções, ou seja, vai ser o que, ó, 10 kN vezes seno de 40, já que isso aqui é cateto oposto, menos, eu vou considerar do outro lado como sendo negativo, 15 kN vezes seno de 20, ok? Dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente, pessoal, são esses dois aqui, ó. Todos dois são, vamos considerar como sendo positivos, estão no mesmo sentido. Então, dividido por 10 kN cosseno de 40 mais 15 kN cosseno de 20. Quando vocês fazem essa operação, pessoal, vocês vão encontrar um ângulo de 3,4133 graus, ok? Então aqui está a intensidade e aqui está a direção deste
dessa intensidade da resultante, ok? Então, pessoal, vamos para a próxima aula.